Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Irmãos e irmãs, iniciemos nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor. No Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus. Dá para perceber pelo Evangelho o porquê de Jesus ter ido parar na cruz, não é, queridos fiéis? Na verdade, Jesus se posicionou contra toda forma de injustiça, contra toda forma de maldade, contra toda forma de opressão. Jesus foi parar na cruz porque foi uma pessoa autêntica, sincera, defensor dos mais pobres, dos direitos de todos. Jesus não queria excluídos. Jesus não queria pessoas passando necessidade. Jesus não queria ver alguns com muito e outros sem nada. Toda a missão de Jesus de anunciar o reino de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, era chamando os homens e as mulheres a uma vida nova. Na prática da justiça, na prática do amor, na prática do perdão. E aqui nós encontramos Jesus mais uma vez em confronto com os escribas, os fariseus, as autoridades da época. No primeiro momento, Jesus diz: Ai de vocês, fariseus, porque pagam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Ou seja, os fariseus se preocupavam muito com pequenas coisas, um rigorismo, um moralismo, mas deixavam passar a questão da injustiça, a questão do desamor. Eram muito atentos a umas coisas que no primeiro momento poderiam ser até ser pequenas e deixava passar grandes coisas que favoreciam a uma vida de miséria, de desigualdade social. Não tem como falar de Jesus sem falar na realidade da vida humana. Por isso que nosso Senhor faz esta observação. Depois nosso Senhor diz: Ai de vós, porque gostais de lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ou seja, eles preferiam ostentar poder, riqueza, serem cumprimentados, receber honrarias, do que colocar-se a serviço do povo. Estavam mais interessados neles mesmos, em aparecerem, em serem vistos, mas não tinham humildade, simplicidade, de se colocar a serviço das pessoas. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo chama a atenção. Depois Jesus diz: Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Por quê? Porque na cultura da época
tocar no túmulo seria ficar contaminado, seria ficar impuro. Então nosso Senhor chama a atenção deles. Eles são como túmulos. Eles contaminam. As pessoas se aproximam deles e ficam também contaminados. Contaminados com esta forma de hipocrisia de vida. Interessante essas críticas que nosso Senhor faz aos fariseus e aos mestres da lei. E aí um mestre da lei se chateou, né, ouvindo essas palavras de Jesus e diz: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Mas o Senhor não recua. O Senhor Jesus diz assim: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargos insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com o dedo só. Aquelas pessoas que tornam a religião pesada, enche a religião com tantas normas, com tantos preceitos, com tanto rigorismo, com tanto moralismo, não é, querido fiel? Que torna a religião pesada, enquanto que Jesus vem oferecer a todos nós uma religião de amor, de alegria, conduzidos pelo Espírito, conscientes sim das nossas responsabilidades, das nossas obrigações, mas com a leveza da graça do Espírito. Eu creio que essas palavras de nosso Senhor, elas são um incentivo a nós, igreja. Nós somos a igreja de Deus. E como igreja precisamos dar um testemunho de serviço. Não ficarmos preocupados com nossa própria vida somente, mas também, movidos pelo Espírito Santo, nos interessarmos também pela vida dos irmãos e das irmãs. Sermos capazes de contribuir, como o próprio Evangelho diz, com o dízimo, com as doações, mas não nos esquecermos da prática da justiça, da defesa dos direitos humanos. Tudo isso nós precisamos ter diante de nossos olhos, porque somos pessoas de fé. Como igreja de Deus, peçamos ao Senhor a graça de nós não colocarmos fardos pesados nas costas dos outros, tornando a vida dos outros difíceis. Não estamos aqui para dificultar a vida de ninguém, queridos fiéis. Estamos aqui para viver bem. E vivendo bem, contribuir para que o outro ou a outra viva bem também. É isso que Deus espera de nós. Não é isso que Ele fala? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É vida, vida boa, vida de paz, vida de alegria. Tudo isso Jesus Cristo nos oferece quando nós de fato trilhamos os seus caminhos. Que este Evangelho seja para você, para mim, para todos nós, uma verdadeira graça de Deus. Por quê? Porque se nós acreditarmos nisto que Jesus está falando, se nós acreditarmos que essa palavra de Jesus é boa nova, é uma mensagem de salvação, então nós vamos acolher com muito carinho e vamos tentar praticar. E seremos livres. E estaremos aptos a testemunhar a fé em um Deus que não vem para tornar pesada a vida de ninguém. Muito pelo contrário, Ele vem para ajudar a carregar o fardo. Vinde a mim, você que está cansado, fatigado, com o peso do seu fardo, e eu darei a você descanso. Aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para a sua alma. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem ao nosso encontro. Daí a necessidade de nós estarmos rezando todos os dias. Porque quando nós rezamos, o Senhor Jesus Cristo vem e tira dos nossos ombros o fardo pesado. Alivia nossa vida. Eu sei que várias vezes você já experimentou isso. Assim como eu também já experimentei. Quantas vezes não estávamos tão cansados, tão preocupados, tão agitados, tão inquietos, e começamos a rezar. E ali o Senhor vem ao nosso encontro e nos tornamos mais tranquilos, mais em paz,
mas cheios de esperança. Coloque agora a sua intenção, meu querido fiel. Por quem você quer rezar? O que você deseja colocar nas mãos de Deus? Que graça você espera alcançar, seja para você, seja para alguém? Coloque agora no seu coração com fé. Estamos em oração. Estamos unidos pelo Espírito de Deus. Desse Deus maravilhoso, que só quer ver você bem, em paz, feliz, livre. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha.
Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Fonte de misericórdia que jorra do tempo.